agora este exercício, está bem? E depois passamos para o mini-teste. Ora, tomem atenção. Portanto, nestes exercícios, onde é que está aqui está aqui. Portanto, isto são o capítulo, secção 4 do enunciado de problemas, que está disponibilizado, este PDF. Diz sistemas de corpos rígidos, portanto, estamos, no fundo, isto já estamos aqui no capítulo 5, não é? Pede-se para determinar reações de apoio destas estruturas. Neste caso, o problema 4.1, ok? E vamos resolver esta linha A. Ok, e eu copiei para aqui. Portanto, isto tem deixa-me... Vamos ver a estrutura. Tem uma secção 6 metros, não é? de um elemento que está aqui encastrado em A e tem aqui uma rótula em D, depois tem outro elemento contínuo de D até E, depois tem um elemento de E até C. Portanto, são 3 corpos rígidos que estão interligados. Não é? E temos uma representação mais típica da análise de estruturas é fazermos assim, colocarmos aqui uma rótula, depois isto tem aqui continuidade até esta rótula, depois temos este elemento, tem aqui um apoio móvel, e temos aqui assim um apoio móvel, está bem? E aqui um encastramento. E esta estrutura está atuada exteriormente apenas por esta força, não é? 15 kN, e a primeira questão que eu coloco é quantas reações de apoio é que temos que introduzir aqui neste apoio em A, neste encastramento? 3. 3, Vice-Lela, muito obrigado. É isso mesmo. Portanto, temos que introduzir aqui uma força horizontal, né? Uma força vertical e um momento que eu vou colocar no sentido anti-horário. Portanto, é o momento em A, é a reação vertical em A, é a reação horizontal em A, e depois estes apoios móveis, ou também ditos apoios simples, têm reações verticais apenas, não é? Neste caso, reação vertical em B e reação vertical em C, ABC. Ok? E depois temos então aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, e depois o ponto D é uma rótula e o ponto E é outra rótula, não é? E pretendemos determinar estas 5 incógnitas, não é? Portanto, esta estrutura, vamos ver do ponto de vista da estatia, não é? Vamos calcular aqui à parte, que é já um aspecto também a considerar para a próxima aula. Temos que o alfa exterior é igual ao número de reações de apoio, já vimos que são 5 menos 3, ou seja, 2, né? 2, e o alfa interior é igual a 3 vezes o número de malhas fechadas, neste caso não há, né? Menos o número de libertações, que temos aqui 2, né? Uma para cada rótula, igual a menos 2. Portanto, o alfa G é neste caso igual a 0. Portanto, é uma estrutura, neste caso, isostática. Também importa referir que não há aqui, digamos, mecanismos, não há aqui apoios mal distribuídos, portanto, é uma estrutura isostática, não há surpresas. Pronto, agora, da perspectiva de cálculo das reações, um aspecto que podemos refletir é se eu eliminasse os apoios aqui, não é? Isto ficaria, portanto, basicamente com 3 corpos rígidos linearmente colocados e unidos por rótulas. Isto seria ou não seria uma estrutura com movimentos permitidos entre os corpos? Ou seja, imaginando que eu agarrava aqui com uma mão aqui numa das barras, não é? Claramente que isto teria aqui movimentos, não é? Permitidos, até teria dois, não é? Poderia mover-se livremente desta forma, não é? Portanto, porque é que eu estou a referir isto? Porque a minha conclusão é que eu não consigo determinar as reações de apoio sem fazer aqui uma separação dos corpos.
sem usar uma análise parcelar da estrutura. É obrigatório isso. Ok? Portanto, nós temos necessariamente que fazer uma análise com alguns cortes. Olhando para aqui, não é? Eu sei que quando decomponho a estrutura em partes, eu tenho que considerar a viga respectiva e depois as forças de ligação, não é? Entre os corpos. Portanto, eu, pensando neste corpo do lado esquerdo, não é? Eu analisando este corpo, posso escrever aqui, fazer aqui o desenho, não é? Depois posso pôr aqui, tenho que pôr as forças de ligação, não é? Portanto, vou ter no total um conjunto de 5 incógnitas e nem sequer tenho nenhuma força que conheço. Portanto, este não é claramente o melhor ponto de partida, não é? Só tenho 3 equações de equilíbrio para cada subsistema, não é? O do meio, também vamos ver que também não é o melhor ponto de partida, porque eu tenho aqui, apesar de ter aqui uma força exterior, depois vou ter que considerar agora, no fundo, a ligação aos outros corpos, não é? Ainda mais esta força vertical de reação de apoio, portanto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Também não é o melhor ponto de partida. E do ponto de vista da estrutura do lado direito, não é? Que eu vou pôr aqui assim também. Aqui eu tenho, portanto, aqui uma reação vertical em C e depois tenho, portanto, o simétrico daquelas, portanto vou pôr esta e será esta. Não é? E aqui, cheguei aqui a uma situação onde eu tenho 3 incógnitas. Portanto, tenho 3 incógnitas, apesar de ser estranho não haver nenhuma força conhecida, este é o ponto de partida adequado para resolver este problema. Okay? Ou seja, eu daqui vou dizer, por exemplo, que esta força aqui, a força VE e a força NE, ok? E então, eu posso dizer que o somatório de forças em X igual a 0 e, portanto, naturalmente que chego à conclusão que o NE é igual a 0, não é? Depois posso dizer que, por exemplo, o somatório de momentos em E é igual a 0 e vou chegar à conclusão que a reação vertical em C vezes esta distância, que são 6 metros, tem que ser igual a 0, ou seja, a reação vertical em C é igual a 0, é? E, finalmente, somatório de forças em Y é igual a 0 e chega à conclusão que o VE também é igual a 0. É? Portanto, com isto, eu consigo levantar incógnitas sobre estas forças aqui assim, portanto, posso eliminá-las, estas também não existe. Portanto, este sistema do lado direito, na prática, não está aqui a fazer nada, é como se não, ele estando ali ou não estando é igual. Não é? Agora vamos ver o que é que, agora chegamos a este, caminhamos para aqui, não é? Acho que é óbvio. Caminhamos para aqui, porque já descobrimos estas duas, que são 0, e ficamos com 3 incógnitas. Não é? Vamos por aqui só chamar os nomes. Portanto, isto é a reação vertical em B. Não é? Aqui assim vamos dizer que é o ND e aquele é o VD. Está bem? E agora, para este problema isolado, eu tenho que, portanto, somatório de forças horizontais igual a 0, ou antes em x, para ser coerente com o que eu tinha escrito ali, igual a 0, e, portanto, temos que ND é igual a 0, não é? Depois, agora posso escrever uma equação de momentos, não é? Porque eu tenho duas incógnitas de forças verticais, a possibilidade que eu tenho é de escrever, por exemplo, força vertical ali, naquele ponto D, não é? Aliás, somatório de momentos em D igual a 0, e isto dá-me então, fico com esta força de 15, produz um efeito de momento que é no sentido horário, relativamente ao ponto D, não é? Desculpem não estarem a ver, portanto esta força de 15 produz um momento que é no sentido horário, relativamente ao ponto D, ou seja, negativo, é? Menos o valor da força, que é 15 vezes o valor do braço, eu tenho que ir aqui espreitar aqui em cima,
entre o ponto D e o ponto de aplicação da força, que são 2 metros, neste caso. Né? Ora, então, menos 15 vezes 2 metros. Né? Depois tem mais a reação vertical em B, produz um efeito rotacional que é no sentido anti-horário, relativamente ao ponto D, e por isso é positivo, o valor da força vezes o valor do braço, neste caso são 4 metros. Okay? E isto tem que ser igual a 0. Não há mais contribuições, né? Porque estas forças não existem e, portanto, só temos isto. E a própria força V em D também não produz momento relativamente ao ponto D. Né? Daqui sai que a reação vertical em B, afinal, é 30 quartos. Né? É igual a 7,5 kN, ou seja, positivo significa que, de facto, tem o sentido vertical para cima, como está ali. Né? E então, agora faço somatório de forças em Y igual a 0, neste subsistema, e basicamente tenho menos VD, né, mais a reação vertical em B, menos 15 igual a 0, ou seja, a reação vertical em B é 7,5, portanto este passa para ali, fica VD igual a menos 7,5, né, kilonewtons. Ou seja, relativamente a esta seta que está ali, né, ela tem que ser ao contrário, para cima. E por isso, portanto, com base nisto, eu posso dizer, não é, que este sistema pequenino, está aqui, ele está em equilíbrio, porque existe aqui uma força vertical de 7,5, né? Existe uma força aqui aplicada de 15 e existe aqui uma força também vertical de 7,5. Né? Mais nada. E isto está em equilíbrio. Passamos finalmente aqui para este sistema. Né? Vamos andando da direita para a esquerda e agora já podemos, eu vou aqui, no fundo, reproduzir novamente esta estrutura. Né? Aqui com... Portanto, agora é preciso ter cuidado, não é? Que este 7,5 vertical para cima, eles vão aplicar-se aqui na estrutura 7,5 vertical para baixo. Não é? É ao contrário. Okay? E não temos mais nenhuma força, não é, aplicada. Por isso, agora, fazendo assim um pouco mais rápido, é? O que nós temos, basicamente, aqui de equilíbrio é, eu tenho uma força para baixo, 7,5, eu preciso de anular esta força aqui com uma força para cima, 7,5, eu não posso ter forças horizontais, portanto, esta força horizontal é de certeza 0, né? E depois reparem que tem aqui um binário, né? Que é igual a 6, portanto, 7,5 vezes 6. Não é isto que eu queria, desculpa. 6 metros. Portanto, estas duas forças, tal como estão, configuram aqui um binário 7,5 vezes 6, ou seja, um valor de 45, né? KN/metro. Portanto, eu tenho que anular este binário. Tenho que anular este binário. E como é que eu anulo este binário? Colocando aqui no encastramento um momento contrário, né, àquele de exatamente o mesmo valor. Ou seja, vou colocar aqui um momento de 45 kN/metro. E isto assim está em equilíbrio. Né? Esta forma que eu utilizei aqui para resolver esta parte foi um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Não é? Que vocês temos feito, não é? E que vocês podem continuar a fazer é somatório de momentos em A igual a 0, e portanto eu aqui tenho que considerar o momento que está aplicado em A, que é o que eu quero calcular. Não é? Começo por definir no sentido positivo, portanto, neste sentido, arbitrariamente, desculpem, positivo, e depois, o que é que eu tenho mais? Tenho mais esta distância de 6 metros e aquilo, portanto, é um sentido rotacional positivo, portanto, há mais
7,5 vezes 6 igual a 0. Isto ficamos com MA igual a menos 45 kN/m. E, portanto, se é menos, é no sentido contrário àquele que estava ali. Portanto, seria este. Portanto, que é o mesmo sentido que aqui assim, portanto, o que é que está aqui mal? Portanto, aqui, este é menos. Aqui, esqueci-me aqui, desculpem lá, enganei-me aqui no sinal. Isto aqui é menos, isto passa a mais. Isto é menos, isto é mais. Portanto, isto de facto tem que ser ao contrário. Estava certo o sinal arbitrário. Estão a ver? Portanto, isto é a resolução deste problema. É? Agora, nós vamos ter que caminhar para algumas simplificações desta metodologia, digamos assim. Ou seja, o que é que eu vos quero falar agora? Quero-vos dizer que quando isto que está aqui, se nós adotarmos sempre se eu só quiser saber as reações de apoio e não quiser calcular as forças interiores, é? Ou seja, de ligação entre os corpos, eu não preciso de as calcular especificamente, não preciso calcular este VD igual a 7,5. Como não? Portanto, o que nós temos aqui, e temos que ir percebendo isto, é quando temos uma estrutura como esta, portanto, formada neste caso por 3 corpos, não é? E temos aqui assim, este apoio, ação vertical em C, não é? Depois temos lá, aquele B, aquele lá, ok. Depois temos aqui outro apoio aqui assim, né? É a ação vertical em B, e temos aqui o encastramento em A, e queremos calcular estas forças, né? Pronto. Agora vou só resolver esta estrutura com uma abordagem um bocadinho mais avançada, que é que mistura um bocado as duas coisas. Ou seja, eu se tenho aqui apenas e só uma força horizontal, tá bem? Eu posso utilizar a equação global de somatório de forças em x ou horizontais igual a 0. Tá bem? Posso perfeitamente usar esta equação global. E, portanto, eu vou considerar todas as forças presentes aqui no sistema. Tá bem? Não vou dividir. Portanto, o que eu tenho daqui, apenas e só, considerar é aquela reação horizontal em A, e, portanto, da equação isto é igual a 0, e, portanto, ficamos com esta resolvida. Está bem? Pronto. Depois, eu constato que tenho 3 forças verticais e mais um momento, e, portanto, não consigo, por análise global deste sistema, quer seja em termos de, se eu fizesse somatório de forças em y igual a 0, não é? Eu vou obter uma equação que é reação vertical em A, mais reação vertical em B, mais reação vertical em C, menos 15, igual a 0, por exemplo. Não é? E se fizer a equação de momentos, por exemplo, somatório de momentos em A igual a 0, global, não é? Eu vou ficar com momento em A, menos 15 vezes o braço daquela força, que é aqui um valor qualquer, que agora não interessa, mais a reação vertical em B vezes o braço daquela força, mais a reação vertical em C vezes o braço daquela força, igual a 0. E, portanto, eu tenho aqui 2 equações e tenho 4 incógnitas, portanto é impossível. Então, o que eu vou fazer é, quando nós temos uma rótula, as rótulas são os sítios perfeitos para aplicarmos um corte na estrutura. E vou fazer um corte na estrutura em que no fundo, é o equivalente àquilo que fizemos ali atrás,
de analisar agora apenas um dos lados, ou apenas o lado direito, né? Ou apenas o lado esquerdo. Okay? É o chamado método das secções, em que eu faço um corte numa rótula. Qual é a vantagem? É que as forças de ligação na rótula não incluem o momento. Portanto, eu aqui, as forças de ligação são apenas e só estas duas forças, e não há aqui nenhum momento numa rótula. Tá bem? Numa rótula, especificamente, o momento é sempre igual a zero, a menos que haja aqui algum momento aplicado diretamente. E, portanto, eu agora posso fazer, se eu fizer o somatório de momentos, né? Se eu fizer, considerando este problema de cima, se eu fizer o somatório de momentos neste ponto de ligação, que é A, B, C, D, E, portanto, neste caso o ponto E, se eu fizer o somatório de momentos e o ponto E igual a zero, as forças que estão aqui presentes em E, nomeadamente esta força vertical e esta força horizontal, estas forças não entram nesta equação. A única coisa que vai entrar são todas as forças que existem à direita, neste caso, desta rótula. Percebem? Sejam elas o que forem. E por isso, com base nisto, né, e reconhecendo este aspecto, que em rótulas, quando eu faço o corte e considero só, portanto, a estrutura para um dos lados, relativamente à rótula, as próprias forças de ligação não entram. Uma via possível, né, para simplificar a análise, é eu considerar como sendo uma equação válida, eu dizer que o somatório de momentos em E, por exemplo, à direita, igual a zero. O que é que isto significa? No fundo, eu estou a considerar este problema. Tá bem? Em termos rigorosos, eu estou a considerar este problema. Em termos práticos, eu escuso de estar a conceber o diagrama de corpo livre desta parte da estrutura. Tá bem? Eu olho apenas para a estrutura aqui e eu mentalmente apago tudo o que está aqui para este lado. Não é? É como se eu fizesse isto assim, é? Apago esta parte e olho para a estrutura apenas desta perspectiva. E agora resolvo esta equação, somatório de momentos em E igual a zero, olhando para a estrutura assim. Okay? Portanto, na prática, não preciso de o fazer. Portanto, não preciso de apagar a estrutura e de desenhar uma nova. Meramente, faço mentalmente o processo de apagar o que está aqui, olho para ali, e, portanto, somatório de momentos em E direita igual a zero, e, como tal, a única coisa que eu tenho aqui é a reação vertical em C, vezes aquela distância, acho que não sei se já não lembro, são 6, são 4 metros, são 6, e igual a zero, e, portanto, a reação vertical em C igual a zero. E agora, tendo esta informação, portanto, já temos esta despachada, eu agora posso fazer o mesmo, ok? Pensando agora no ponto, em vez de ser A, B, C, D. No ponto D, e posso escrever a outra equação, somatório de momentos em D à direita, igual a zero. Okay? E posso fazer agora, ou seja, na prática já descobri que aquele é zero, posso apagar, não é? E agora vou considerar tudo o que está à direita, vou fazer aqui com a caneta vermelha, do que está à direita do ponto D. E não considero as forças de ligação em D, porque isto sendo uma equação de momentos calculados em D, elas não entram, não é? E, portanto, é uma perda de tempo eu estar aqui a pôr as forças de ligação quando elas depois não vão aparecer. E agora escrevo somatório de momentos em D à direita igual a zero, e o que é que eu tenho? Tenho esta força de 15 e esta força vertical. Portanto, o que eu tenho que escrever agora é, portanto, o menos 15 vezes 2, mais RVB, agora tenho que ver as distâncias, não me lembro, portanto, estamos a falar de 2 e 2, mais RVB vezes 4, né, igual a 0, e, portanto, temos que o RVB é igual a 7,5 kilonewtons, portanto, para cima. Portanto, estão a ver que, com base nisto, já descobrimos estas duas, né? E agora podemos finalmente considerar
por exemplo, somatório de forças em Y igual a 0, e tiramos daqui a reação vertical em A, que é a única vertical que falta, né? Que já vimos que tinha que ser menos 7,5 kN, e depois fazemos, por exemplo, podemos fazer somatório de momentos em D à esquerda, igual a 0, por hipótese. E assim, apenas agora vamos olhar nesta equação para tudo aquilo que se passa de D para a esquerda. Okay? E calculamos daí o momento em A, okay? Que é igual a 45 kN, como já tínhamos visto. Ok? Está visto? Portanto, do lado esquerdo, digamos assim, há o método resolutivo mais detalhado, está bem? E do lado direito,